Mateus, capítulo 7. Eu tenho 30 minutos para pregar. Quem acredita diz amém. Esse povo tá crente, velho. Ou tá iludido demais. Aleluia. Geis vai botar nem aquela musiquinha de fundo lá, não? Coloca. Eu só funciono com música. E eu ganho mais tempo para comer esse pudim. Cadê os filhos? Perguntar de novo, cadê os filhos aqui? É isso aí, agora cadê os pais? Ah, gostei de ver. Gente, no começo do ano Deus nos deu uma direção a gente começar a trabalhar com famílias. Eu e Clarissa sempre fomos pastores de jovens, então o nosso foco era a juventude da igreja. E quando o pastor Rômulo deixou a igreja nas nossas mãos, a gente teve que mudar um pouco a nossa visão. A gente teve que parar de enxergar somente os jovens e começar a enxergar as famílias, né? Então nós começamos a cuidar de casais, de pessoas bem mais velhas do que a gente. E no começo do ano Deus nos deu uma direção da gente cuidar das famílias. Então toda primeira semana do mês a gente tem a semana da família, né? Onde a gente fala para as mulheres específicos, para os homens, crianças, adolescentes. E encerramos no culto de domingo com toda a família. E a gente tem visto uma mudança muito grande na igreja. Famílias saudáveis constituem uma igreja saudável, amém? Famílias fortes, uma igreja forte. E uma igreja forte faz uma nação ser forte também. Você acredita nisso? Então tudo começa com a família. Então eu sou muito grato pelo que Deus tem feito, por esse congresso. Precisamos fazer mais vezes, né? É algo tão simples, mas não tão poderoso, que dá pra gente fazer 2, 3 vezes no ano. Amém, pastor Maurício? Então que Deus abençoe você. Talvez você não saiba qual a última vez que você teve a oportunidade de estar em volta da mesa com a tua família. Qual foi a última vez? Natal? Aniversário de alguém? Então como é poderoso estar sentado com as pessoas que nós mais amamos. Amém? Mateus 7. Mateus 7, a partir do versículo 24. Eu quero ser bem objetivo sobre aquilo que Deus vem falando comigo ultimamente. Mateus 7, a partir do 24, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e pratica, vai ser comparado como um homem prudente, ou algumas versões, um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram fortemente contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Porém, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de falar essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino,
porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Por que Jesus ensinava como quem tem autoridade? Por quê? Porque ele não somente ensinava com suas palavras, mas ele ensinava com a sua vida. Porque a palavra de Deus, não existe outra forma de ser ensinada a não ser vivendo. É tão poderoso que o verbo teve que se fazer carne. Essa semana eu escrevi: o verbo, ele não se encadernou, o verbo se encarnou. A palavra, o verbo de Deus, ele não está nas páginas da tua Bíblia. O Espírito de Jesus, sim. Porque se você lê a sua Bíblia sem o Espírito de Jesus, ela é um livro qualquer. Mas a palavra, ela teve que ser encarnada. Por que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei? O povo fica maravilhado com o ensino de Jesus, porque o povo olha para o que Jesus está falando, olha para o que Jesus está vivendo, e eles veem e eles percebem que existe uma concordância entre o que Jesus fala e o que Jesus vive. Então eles ficam impactados com aquilo. Sabe quando as multidões vão ficar maravilhadas com você, com o que você está falando? Quando eles perceberem que a tua vida corresponde com o que você fala. Os mestres da lei tinham ótimos discursos, mas a sua vida não correspondia. Eles não tinham autoridade. Você quer ter autoridade? Então comece a viver aquilo que você prega. E sabe por que a gente tem que viver o que a gente prega, Beto? Porque as pessoas mais importantes da nossa vida, elas vão aprender pelo nosso exemplo e não pelo aquilo que a gente está falando. Porque você pode esconder quem você é do seu patrão, do seu colega de trabalho, do seu amigo da faculdade. Você pode esconder quem você é do seu vizinho, do seu pastor, do seu irmão da igreja, do seu líder. Mas você não esconde quem você é da sua família. Eles sabem quem você é. Então, se o teu falar não está correspondendo com o teu viver, você não tem autoridade para falar. Então a gente começa a entender por que as penitenciárias estão cheias de filhos de crente. Por que os alunos mais problemáticos são filhos de crente, filhos de pastores. Porque quando o cara fala uma coisa e não vive, isso vai gerar revolta no coração do filho. O filho vai querer qualquer coisa na vida, menos o seu Deus, menos a sua igreja e menos a sua forma de viver. Como que nós ensinamos então para a nossa família? Com a nossa vida. E Jesus podia ensinar com a vida dele. E é interessante que evangelho não é discurso. Evangelho não são palavras bonitas, evangelho não é blá blá blá, evangelho é prática de vida. Ou eu vivo ou eu não vivo. Porque o que Jesus começa a falar é o seguinte, ó: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, porque não é só ouvir. Tem gente que vem para a igreja só para ouvir, e ouve, e conhece a Bíblia de capa a capa. Mas Jesus não está falando de ouvir. É engraçado que Jesus está vindo de um sermão, chamado Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, Jesus explica sobre tudo. Que palavras ele está falando? As palavras que ele acabou de dizer. O ensinamento que ele acabou de dar. Ó, tudo isso que eu disse para vocês, se vocês que ouviram, e se vocês praticarem, vocês serão comparados com aquele homem que construiu uma casa com alicerce firme. Essa palavra mexeu muito comigo essa semana, meditando nela. Nós, como pastores e líderes, nós temos pessoas dependentes de oração. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Ora pelo meu filho, pastor. Pastor, ora por fulano. Ora pelo meu trabalho. Pastor, ora pelo projeto. Ora por isso, ora por aquilo. Mas a gente olha para a vida da pessoa e a gente vê que a pessoa não está disposta a obedecer a palavra. Então, para que ela está pedindo oração? Como que eu vou perder tempo orando por uma pessoa que não quer obedecer os princípios? Como se a oração fosse convencer Deus
de que o pecado dela não é tão mal assim. Então, Senhor, eu estou querendo muito esse relacionamento, e eu até pedi para o pastor orar, só tem um probleminha. O cara que eu estou gostando, ele é comprometido, ele é casado. Já teve gente que veio pedir oração para mim. Mulher separou, era um marido e mulher, separaram, divorciaram. O cara já está com outra família, com outros filhos, casado com outra mulher. Aí ela falou assim: ora aí, por quê? Porque eu e o fulano estamos querendo voltar. Eu, calma aí. Então, para a tua felicidade, para você ter uma família feliz, uma família vai ter que ser destruída. Isso não está correspondendo com a palavra. Se a gente obedecesse a palavra, metade das nossas orações nem precisariam ser feitas. Vou começar daí. Se a gente fosse obediente, a bênção seria uma consequência da nossa obediência, seria natural. Mas como a gente não é obediente, aí a gente tem que estar orando, mas oração não santifica pecado. Então, se a tua vida, os teus projetos não estiverem em conformidade com a palavra, você pode morrer de orar, você pode fazer campanha, você pode jejuar, você pode ser o mais crente do mundo. Deus não vai ferir os princípios dele. A tua oração não vai fazer de Deus um parceiro da mentira, um parceiro do adultério, um parceiro da falsidade, um parceiro da sacanagem. Não vai. Aí Jesus está falando, ó, tudo isso que eu falei, vocês que ouviram, não basta só ouvir, vocês têm que colocar em prática. Porque quando Jesus volta para julgar direita e esquerda, joio e trigo, ovelha e bode, ele vai falar: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Quem vai ser apartado da vida eterna? Aqueles que praticam iniquidade. Evangelho é prática de vida. E quem pratica iniquidade? Talvez seja aquelas pessoas que viveram a vida toda dentro da igreja ouvindo, mas nunca praticaram. Deus não nos chama para ser bons ouvintes da palavra, mas Ele nos chama para ser praticantes da palavra. Aquele que ouve essas palavras e pratica. Que palavra, gente? O que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Ele ensinou sobre sal e luz. Você tem que ser sal, você tem que ser luz. Porque se o sal não salga, ele não serve para nada, só para uma coisa: ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ele ensinou sobre o adultério. A lei de Moisés diz que o adultério é isso, porém eu vos digo que aquele que olhar para outra mulher com desejo impuro já adulterou no coração. Moisés disse para vocês: não matarás, mas aquele que fala alguma coisa para o teu irmão, aquele que chama o irmão de tolo, já matou ele. Você já é assassino. Moisés não disse que era olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo: orai pelos seus inimigos, abençoai os que perseguem vocês. Ofereça outra face para quem te agrediu. Esses foram os ensinamentos que Jesus estava dando ali. E você, quando orar, não faça igual os religiosos, não, orando em voz alta para ser reconhecido. Entra no teu quarto, tranca a tua porta e ora ao teu Pai, porque naquele lugar Ele vai te abençoar. E você, quando estiver jejuando, não fica fazendo cara de triste, não. Fala: olha como eu sou espiritual, olha como eu sou crente. Não, limpa teu rosto, bota um sorriso no rosto. Aí ele fala que tem 2 caminhos, ele fala que tem 2 estradas, ele fala que tem 2 portas, ele fala que tem 2 tipos de árvores, ele fala que tem 2 tipos de frutos. E aqui ele chega falando que tem 2 tipos de homens: os que ouvem e praticam, e os que ouvem
e não pratica. O que vai acontecer na vida de todo mundo? Tempestades. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Que a estação da chuva vai ser a estação mais frequente na vida da família. A estação das tempestades vai ser a estação mais frequente na vida da família. Jesus está falando de uma casa firmada na rocha e uma casa firmada na areia. E quando a tempestade chega, gente, eu queria ter tempo para trazer um vídeo. Eu estava vendo os tsunamis no Japão. Loucura aquilo. A natureza, quando quer se manifestar, ela destrói a gente. A natureza, quando resolve se manifestar, a gente fica assustado, não fica? Aquele tsunami vindo e varrendo todo o Japão. A tempestade, ela não vai escolher a casa do pastor e a casa do padre, a casa do pai de santo e a casa do espírita. A tempestade não vai escolher. Quando a tempestade vem, ela destrói tudo. A tempestade não é seletiva. Aquele cara ali, ele é um péssimo pai, ele é um marido infiel, ele é uma pessoa ruim. Então vai chover só na casa dele. A tempestade vai destruir só a casa dele. É isso? Quando a tempestade vem, ela vem sobre a vida de todo mundo. Então você não pode ficar olhando para a vida do teu vizinho e pensar: ah, mas aquela família não passa os problemas que eu passo. Ah, mas aquela família não vive o que eu vivo. Só eu sei as dificuldades que eu tenho. Toda família passa por problema. E a tempestade, que vai ser a estação mais frequente na vida da família, vai ser a maior estação. Sabe o que eu penso? A gente fala muito sobre montes e vales. Quem já subiu um monte aqui? Para você subir um monte, gente, é difícil. Ele é assim, ó, é inclinado. E você começa, as suas costas começam a doer. Você vai encurvando, respiração vai ficando ofegante. Porque a subida para o monte é assim, ó. Você vai subindo. Demora, você não consegue correr, subir no monte. Ninguém. Você escorrega, cai, se machuca. E quando você chega lá em cima do monte? O monte é esse aqui, ó. Quando chega lá em cima, é só um espaçozinho assim, ó. E já começa a descer de novo. Sim ou não? Você não chega em cima do monte e fica no monte a vida toda, não. Sabe o que isso nos ensina? Que a maior parte da nossa vida vai ser subindo, se esforçando, descendo para o vale, subindo, se esforçando. Um pouco de tempo a gente vai ficar lá em cima. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a nossa vida vai ser de glória, amém, mas vai ser de desafio em desafio. Aí a gente tem alegria e depois vai ter outro problema. Aí a gente vai ter outro problema e uma alegria, mas ela é rápida, porque tem outra dificuldade chegando. Estou falando besteira? Eu estou sendo pessimista? Eu estou sendo real. Eu não estou dizendo que a gente vai viver infeliz, não. Porque até no vale, Deus é Deus de vale. Porque no vale da sombra da morte, tu estás comigo, então eu estou feliz. Eu não estou falando de estar triste, eu não estou falando de estar depressivo, não. Eu estou falando que dificuldade a gente vai passar, até nos momentos de alegria. Como diz o irmão Lázaro, passando pela prova. Está entendendo? Mas esse lugar não vai durar muito tempo. Lembra que eu falei de Davi? Por que Davi pegou 5 pedras, pastor? Pastor, porque ele não tinha certeza que ele ia derrubar o gigante na primeira. Não. Ele pegou 5 porque se eu errar uma, eu tenho outra. Não. Ele pegou 5 pedras porque ele sabia que Golias tinha 4 irmãos. Então ele pegou 5 pedras, porque eu só preciso de 5. É uma para cada gigante. E quando eu derrubar o primeiro gigante, eu já estou preparado aqui para o segundo. Porque irmão é assim, né? Irmão bate, xinga, briga, mas se outro falar, vira briga.
Irmão humilha, irmão chama de ô seu adotado, ô síndrome de Down. Mas se alguém de fora falar alguma coisa, não é assim? Então o que ele pensou? Eu vou matar o Golias, os irmãos dele vão querer vir para cima de mim. Então eu estou preparado para os próximos gigantes. Eu quero perguntar para você, família: você está preparado para os próximos gigantes? Você está preparado para os próximos desafios familiares? Porque quem derrubou um Golias não vai se preocupar com os irmãos dele. Você já derrubou gigantes muito maiores do que o que você está enfrentando hoje. Sim ou não? Vocês já passaram por desafios muito maiores do que o que vocês estão passando hoje. Então por que vocês estão dizendo que eu não vou aguentar mais? Porque a alma do ser humano é assim. Elias mata 650 profetas de Baal, mas foge por causa de uma mulher. Elias faz fogo cair do céu, mas foge por causa de uma mulher. E às vezes nós somos assim. Problemas grandes nos fortalece, problemas pequenos nos derruba. Quando a família recebe a notícia de um câncer, a família geralmente se une para superar aquilo. A morte de um filho, o casal se une. E o que é que separa, gente? O que separa é a ignorância. É porque não fala que ama. É porque deixa a toalha em cima da cama. É porque não ajuda a lavar a louça. Você está entendendo? Aquilo que tem capacidade de nos destruir não são coisas grandes, são coisas insignificantes. Nós que destruímos gigantes, agora a gente está caindo por conta de uma coisinha. Nós que passamos por coisas absurdas que nos uniram, que nos fortaleceram, que fez a gente ser o casal que nós somos e a família que nós somos. Agora nós estamos querendo desistir por conta disso. Ninguém tropeça em árvore. A gente tropeça em arbusto, em pedrinha. Aquilo que a gente fala, não, esse aqui não dá nada não. É o meu jeito, ela entende. Já estou casado com ela há tanto tempo, você não aprendeu a lidar comigo? Isso é besteira. São essas besteiras que estão nos destruindo como casal e como família. Quem ouve e pratica vai ser aquele homem que foi construir uma casa e construiu na rocha. Então a Bíblia, Jesus não está querendo dizer de tempestade e problema, porque tempestade, problema vai vir sobre a vida de todo mundo, do bonzinho, do ruinzinho, do cara gente boa e do traficante da esquina. Todo mundo vai passar por problema na família. É isso que Jesus está falando. Mas o que ele quer dizer, o que vai fazer a diferença, não são os problemas que você está passando, mas é aonde está a tua base, aonde você tem se firmado. Quem é teu alicerce? Eu queria trazer uma imagem, gente, não deu tempo. O furacão Katrina devastou a Flórida. Aí tiraram uma foto de cima, assim, não sei se foi de satélite ou de helicóptero. Tudo devastado e tinha uma casa lá intacta no meio. Depois você digita lá, casa que resistiu ao furacão. Tudo devastado, em uma casa intacta. Parece que tinha colocado ela ali depois do furacão, assim, ó. Cara, como essa imagem falou comigo. O homem que constrói a casa sobre esse alicerce, que são as palavras de Jesus. Qual é o alicerce, pastor? As palavras dele. Ele está falando das palavras. Ele ensinou, falou, agora que eu acabei de falar tudo que eu falei, vocês que ouviram, se vocês praticarem, vocês vão ser aquele homem que vai ver tudo devastado em sua volta, mas a tua casa vai permanecer ali firme. E as pessoas não vão entender. Como é que eles resistiram a isso? Como é que essa família suportou esse problema? Como que eles conseguiram passar por isso? É impossível. Ninguém suporta o que eles suportaram.
Ninguém seria capaz de resistir o que eles resistiram. Qual é o segredo dessa casa? Qual o segredo dessa família? É porque eles são aqueles que não apenas ouvem, mas eles praticam. Eles acreditam que essas palavras são verdadeiras. Porque a mesma tempestade chegou sobre a casa do vizinho e destruiu tudo. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios e bateram os ventos. Você está entendendo? A mesma chuva que caiu, o mesmo rio que transbordou e o mesmo vento bateu sobre a casa de um e de outro. Então por que eu sou pastor, não vou poder passar por problema? Porque você é filho de Deus, pastor. Filho de Deus não passa por dificuldade. Aonde está escrito isso? É porque você é de Deus. Quem é de Deus não sofre depressão. Porque depressão é coisa do diabo. Então você está passando por depressão é porque está em pecado. Aonde está escrito isso? Elias sofreu depressão. Davi passou por momentos depressivos. Por que a gente tem dificuldade de falar da nossa dor? Por que a gente tem dificuldade de falar dos problemas da nossa família? Você pensa que só a tua família tem problema? Todas as famílias têm problemas. Deus começa a história com Adão. E como é que foi a família de Adão? Uma mulher que engana o cara e um filho que mata o outro. Aí depois vem Noé. E a gente fala, não, Noé foi uma bênção, porque Noé salvou a família dele. Noé perdeu o mundo, mas pelo menos a família de Noé foi salva. Então Noé é um cara que viveu para a família. Só que depois que ele desce da arca, ele tem que amaldiçoar um dos seus filhos. E ele amaldiçoa toda a descendência de um filho. Você acha que é bom para um pai amaldiçoar a geração de um filho? Uma maldição tão forte que a mulher cananeia, quantos mil anos depois, ela chega para Jesus e pede pela filha dela. E Jesus fala assim: mas eu vou tirar dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Tem uma maldição sobre a tua vida lançada por Noé. E Abraão, gente, família linda, perfeita. Tinha um sobrinho na cola dele que ele teve que falar: cara, vai para outro lugar que não dá para tu ficar aqui. Tinha uma esposa que não engravidava de jeito nenhum. Aí ele tem que gerar um filho da empregada. Depois Deus dá um filho para ele. E os dois filhos começam a brigar. E ele tem que mandar o filho e a mulher embora pro deserto. Vai perguntar para Abraão: Abraão, tua família tá legalzinha? Tá legal, Abraão? Tá do jeito que você pensava? Isaac, que foi enganado pelo próprio filho para tomar a bênção do irmão. E aí, Isaac, como é que está a tua família? Tá tudo bem, o problema é que os meus filhos se odeiam. Não existe nada pior para um pai que vê dois filhos se odiando. E Jacó? Está ali, cheio de mulher. As mulheres não se dão bem uma com a outra, mesmo sendo irmãs. E ele também tem que ver a mesma coisa, os filhos dele rejeitando um. E Davi, gente? Vamos nem falar de Davi, né? Não precisa. Davi, como está seu casamento? Pastor, derrubar um gigante foi fácil. O problema é ter que casar com essa Mical. Se eu soubesse quem era Mical, eu nunca teria derrubado esse gigante. Porque o prêmio para quem derrubasse o gigante era casar com Mical. Encarar o gigante foi fácil. Difícil está sendo suportar essa mulher. Betseba. Betseba é o amor da minha vida, mas também é a minha desgraça e a minha ruína. E os seus filhos, Davi? Sem palavras, né? Um se encanta pela irmã, abusa dela. O outro vê que o pai não faz nada, mata o irmão, foge e quando volta, tira o reino do pai. O pai tem que fugir. E depois seu próprio soldado mata esse filho.
Depois um outro filho chamado Adonias diz que é rei. E o outro irmão vai lá, mata ele, porque... Olha a loucura. Sua família está boa, Davi? Eu estou falando de homens de Deus. Eu estou falando de Abraão, aquele que foi chamado amigo de Deus. Eu estou falando de Davi, homem segundo o coração de Deus. Então por que a gente fica abalado com problemas dentro da nossa casa? Por que a gente desespera? Ah, pastor, não aguento, meu filho não está querendo vir para a igreja. Ai, meu Deus. Que desespero. O vento vem sobre todo mundo. E tem uma frase que diz que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O pau não escolhe em quem vai bater. Vai entrar na casa do crente, não vai respeitar se é pastor, se é bispo, se é papa. Não respeita. E você? Quais são os ventos, quais são as tempestades que você tem enfrentado? Quais são as dificuldades que têm tentado te parar? Eu quero declarar sobre vocês, famílias da Igreja Viva: aquilo que não nos derruba nos fortalece. Aquilo que não foi capaz de te derrubar até hoje, não vai te derrubar mais. O inimigo tentou de todas as formas, mas ele só fez mostrar para você e para a tua casa que aqueles que estão firmados em Jesus não vão cair diante de qualquer dificuldade. Tá vendo teu filho aí? Tá vendo tua família aí? Eles são a tua maior herança, eles são a tua maior riqueza. E nós vamos encerrar orando por eles. Fique em pé. Abraça teus filhos, fiquem junto deles aí agora. As famílias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Ontem o pastor Maurício fez um momento muito forte aqui de oração e intercessão. Foi tremendo o que ele liberou aqui. Sobre pedir perdão, sobre declarar, profetizar. Gente, esse negócio do pai liberar a bênção sobre o filho é tão forte que fez Jacó mentir para o próprio pai, porque ele sabia que se meu pai liberar uma bênção sobre mim, eu estou bem. E Jacó, por onde passava, prosperava, porque ele tinha uma bênção do pai sobre a vida dele. Pai não é aquele progenitor. Jesus tinha problema na família também, viu? Os irmãos dele não acreditavam muito nele, não. Se você faz esses milagres aí, por que você não se manifesta para o mundo? Deixa o mundo ver. Aí a mãe chega e fala: manda me chamar Jesus lá, que eu estou chamando ele. Jesus, tua mãe está te chamando. Ele fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos esses que estão aqui, me ouvindo, fazendo a vontade do meu Pai. Esses aqui são minha mãe e meus irmãos. Jesus nunca cultuou, venerou laço sanguíneo. Pelo contrário, quando ele morre, ele vira para João e fala: João, olha aí tua mãe. Fala: mãe, olha aí teu filho. Jesus tinha irmãos.
Jesus nunca cultuou laços sanguíneos. Porque o filho é aquele que recebeu um pai no coração. E o pai é aquele que olhou para alguém com coragem e com a paternidade de Deus. Eu vejo pais aqui que não são os pais de sangue, mas são os pais de coração, que para Jesus é infinitamente mais importante. Muito mais do que um homem que lança um sêmen dentro da mulher e vai embora. Isso até um touro reprodutor faz. Pai é muito além disso. E é isso que Deus espera de você. Então, tudo aquilo que você não recebeu do teu pai, você tem a capacidade de ministrar sobre a vida do teu filho. Tudo aquilo que você queria ter e não teve, você pode hoje. Honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe não é fazer tudo que o pai e a mãe manda, até coisas absurdas. Honrar pai e mãe é a gente melhorá-los em nós. Quando eu melhoro meu pai em mim, eu estou honrando ele. Fala, pai, onde você acertou eu vou copiar, mas onde você errou eu não vou te julgar, eu vou te melhorar. Seja a versão melhorada dos seus pais. Seja para os seus filhos aquilo que você não teve. Dê a ele o que você não recebeu. Deus está te dando essa capacidade hoje. Vamos encerrar declarando isso. Vai ter mais alguma coisa depois, Lene? A gente vai encerrar declarando isso. Você vai destravar teu filho agora. Você vai anular todas as maldições. Você vai declarar bênção sobre a vida deles. Amém? Pode começar a declarar. Ore mesmo. Repreenda sobre a vida dele todos os inimigos que você tem identificado agora. Declare. Você não tem poder. Você não tem poder, Satanás, sobre as nossas famílias. Você não tem poder sobre os nossos filhos. Só Pai, agora em nome de Jesus, o Senhor vai colocar as pessoas certas. As pessoas certas por novo tempo. E eles serão influenciadores e não influenciados dessa geração. Declaro com crentes. Serem profetas. Sacerdotes somos igreja. Jesus, 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 oh, oh, Santo. Quero orar pelos casais agora. Você pode dizer: não, pastor, o inimigo está furioso contra o meu casamento. O inimigo quer que eu me separe. O inimigo não quer que você se separe. O inimigo quer seus filhos.
Mas para ele pegar seus filhos, ele vai ter que destruir teu casamento. Ele não tem interesse em casamento. Satanás não tem interesse em casamento. Ele tem sede dos teus filhos. É como um ladrão que para entrar na casa tem que arrombar o cadeado, mas ele não leva o cadeado. Ele quer o que está dentro. Por que ele estoura o cadeado? Porque ele quer entrar. O cadeado é você e tua esposa. O cadeado é você e teu marido. Quando esse cadeado está bem ajustado, o inimigo não tem poder. Então ele quer arrebentar o cadeado, mas ele não quer o cadeado, ele quer entrar. Ele quer tua descendência. Ele quer tirar aquilo que você mais ama. E hoje eu quero declarar que se esse cadeado está enfraquecido, hoje o Espírito Santo começa a fortalecer. Satanás não vai ter poder sobre os casais dessa igreja. Aquilo que Deus uniu, nem homem, nem demônios, nem principados podem separar. Eu quero que você abrace tua esposa agora. Você abraça sua mulher. E vamos orar. Jesus, Jesus, Jesus. Peça perdão. Essa oportunidade que você tem de falar perdão. Me desculpa. Me desculpa a minha grosseria. Me desculpa a minha falta de paciência. Peça perdão. Toda vez que você pede perdão, cara, é um demônio que é amarrado no inferno. Não existe nada mais gratificante para um filho do que ver um pai e uma mãe que se amam. Não existe nada, algo que dê mais segurança para uma criança do que ver um pai e uma mãe que se amam. Pai, eu quero declarar sobre os casais, sobre os casamentos. Agora, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Restauração da confiança. Restauração do respeito. Restauração do amor. Só onde existe amor pode haver restauração. Só o amor é capaz de restaurar. Só o amor é capaz de deixar a ficha limpa, de entregar uma folha em branco para falar, pode começar a escrever a história de novo. Só o amor é capaz de encobrir uma multidão de erros. Então, Senhor, derrama o seu amor sobre a vida dessas famílias, desses casamentos agora em nome de Jesus. Deus está restaurando tudo, tudo, tudo. Quando Ele restaurar vocês dois, até o financeiro vai começar a se alinhar. Vocês que têm passado dificuldade financeira, é porque existem coisas para ser restaurado nessa aliança. E Deus não vai abençoar um casal que está dividido. Por isso que Ele está unindo, por isso que Ele está restaurando, por isso que Ele está alinhando a casa. E quando tudo estiver alinhado, Ele vai começar a abençoar, pastor Maurício. Ele vai começar a fazer, a bênção vai começar a vir naturalmente. Depois da obediência, a bênção chega. Obrigado, Senhor, por esses dias maravilhosos. Obrigado pelas famílias nessa casa. Obrigado porque nós temos nos tornado uma igreja de famílias fortes, de homens fortes, sacerdotes dentro de casa, mulheres realmente poderosas espiritualmente,
emocionalmente. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado por essa casa de paz, essa casa de saúde, essa casa onde Teu Espírito Santo governa. Tua família não será mais a mesma depois desses dias. Todas as bases movediças, Deus está removendo e colocando bases sólidas. Todas as bases instáveis, inseguras, Deus está removendo e está colocando bases firmes, fundamentos firmes. Por quê, pastor? Porque as tempestades não vão parar, porque os ventos não vão parar, eles vão continuar soprando, mas só para mostrar para você que a tua casa não será derrubada. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos glorificar o nome dEle. Glória a Deus.